Amém, queridos. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 14. Nós queremos dar sequência àquele assunto que nós vimos na reunião passada do governo. E, na realidade, não falaremos do governo hoje, mas vamos dar uma sequência de onde terminamos. Quando nós dissemos que está na palavra a questão do uso da cobertura e deveríamos entender, os irmãos não deveriam usar uma cobertura, quando estivesse diante do Senhor profetizando, orando, mas que as irmãs deveriam cobrir as suas cabeças quando orar ou profetizar. E que isso era um testemunho, mas falamos e enfatizamos e voltamos a repetir aqui, que isso não seja algo legalista, que isso não seja uma regra entre nós, e que haja liberdade no Senhor, para quem quer usar e para quem não quer usar. E essa é uma consciência que cada um tem que ter diante do Senhor, principalmente as irmãs, e os irmãos também, porque os irmãos não deveriam estar com as suas cabeças cobertas, e as irmãs deveriam estar assim, honrando ao Senhor nesse aspecto, mas cada uma tem que ter o seu entendimento, a sua revelação. E nós não podemos passar nenhuma regra para ninguém. E o que nós vamos ver hoje é isso, Como é que nós devemos conviver, qual é o nosso acolhimento de uns com os outros, como deve ser. Como nós devemos acolher uns aos outros. Romanos 14 vai nos falar isso. Romanos 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A primeira palavra que aparece aqui é acolhei, guarde bem essa palavra. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Paulo vai usar aqui um exemplo de comida, depois ele fala também de dias, sábado e não sábado, para explicar aquilo que ele quer falar. Então ele está dizendo, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O fraco na fé. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Que palavra maravilhosa. Aqui está uma instrução muito clara no acolhimento. Essa primeira parte do capítulo 14, na realidade, é Paulo, pelo Espírito Santo, nos ensinando o que nós não devemos fazer nessa questão de acolher os irmãos. Depois, mais à frente, na segunda parte do capítulo, ele vai dizer o que nós devemos fazer. Nós vamos ficar retidos nessa primeira parte aqui. É interessante que, logo de início, ele diz, acolhei ao que é fraco na fé, ou débil na fé. E eu quero chamar a sua atenção que aqui não é fraco de fé,
Não é que a pessoa não tenha fé, que ela não creia, mas é na fé. O que é na fé? Quando falamos em fé no Novo Testamento, você tem a fé que você creu em Jesus, mas você tem aquela fé que é o conjunto de verdades do Evangelho. Por exemplo, Judas diz que ele resolveu, falar da fé que uma vez foi dada aos santos, a batalhar por essa fé. É o conjunto de verdades do Evangelho. Então Paulo está dizendo que há alguns que são fracos na fé, eles não conhecem claramente a verdade do Evangelho, mas são crentes em Jesus Cristo, são irmãos e irmãs. E ele vai dizer que tem os fortes, tem os fracos e os fortes. Esta é uma realidade na igreja, e isso mostra para nós que somos diferentes uns dos outros, devido à estatura de cada um. O apóstolo João mesmo vai dizer, olha, tem os filhinhos, os jovens e os pais. E ali não é questão cronológica, biológica, mas é a estatura em Cristo. E aqui, nesse texto, Paulo então vai nos encaminhar naquilo que nós devemos observar, irmãos, quando nós estamos como igreja. O acolhimento que nós precisamos dar, como deve ser. E eu espero que o Senhor alargue o nosso coração nisto. Paulo, em Romanos 15:7, ele diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se Cristo acolheu uma pessoa, eu também preciso acolher essa pessoa. Assim como Cristo acolheu, nós também devemos acolher. E é interessante, irmãos, que Paulo está dizendo que tem os fracos na fé, também tem os fortes na fé. E ser forte na fé não é automático. Você precisa exercitar diante do Senhor a sua vida, buscar ao Senhor, conhecer a palavra, ler a palavra, meditar nela, ganhar revelação do Senhor. Paulo orava aos irmãos em Éfeso para que eles pudessem receber o espírito de sabedoria e revelação. Nós podemos conhecer às vezes a história do Evangelho, podemos conhecer os livros do Novo Testamento, o conteúdo deles, mas isso ainda pode ser muito na nossa mente, e isso não faz efeito algum, aliás, faz um efeito muito ruim, que é só nos dar orgulho, vaidade. O conhecimento ensoberbece, diz a palavra de Deus. Mas nós precisamos permitir e pedir ao Senhor que nos conceda a revelação para que essas verdades sejam entendidas no nosso espírito, que a gente ganhe revelação do Senhor. Quando é revelado, faz toda a diferença. Quando é revelado, você é impactado. Há uma convicção agora sua, não é porque alguém te falou, não é porque alguém está te ensinando, mas passa a ser algo dentro de você e ninguém tira essa convicção, porque foi revelado pelo Senhor, você viu. Assim como você viu Cristo Jesus como Filho de Deus. O Senhor Jesus fala para Pedro, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Quando essa revelação vem, Jesus deixa de ser só uma figura humana, um homem que estava na história, mas você vai vê-lo como Filho de Deus, que te amou e se entregou por você. E essa é uma convicção que vem por revelação de Deus. Assim todas as outras verdades. Que coisa tremenda isso, irmãos. E Paulo então vai dizer agora, olha, não discuta opiniões. Hoje então, com o evento das redes sociais, é algo assim horroroso. Nós estamos vendo irmãos ficam brigando com irmãos via vídeo, né? Faz um videozinho brigando com o outro com ele, e vai. Queridos irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, olha, acolha, não para discutir opiniões. Muitos gostam de discutir as opiniões. É claro, nós precisamos ter a nossa opinião, mas nós não estamos aqui para discutir opiniões.
Nós estamos aqui para ver o que a palavra diz e queremos seguir a palavra do Senhor. Paulo vai dizer, usar esse exemplo, crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Aqui tem um perigo para todos nós, na casa do Senhor, quando convivemos uns com os outros. Qual é o perigo daquele que é fraco na fé? O primeiro perigo do fraco na fé, e Paulo está usando a ilustração aqui, de que ele acha que não pode comer carne, né? Nada contra aí os veganos, né? Os vegetarianos, né? Mas Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos que achavam que não podia comer carne, eles eram fracos na fé, porque não entenderam o Evangelho. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Um dos problemas do fraco no convívio, no acolhimento, é que ele começa a julgar o outro. Comer carne é pecado, né, na cabeça dele. Não deve se comer carne. E todo irmão que come carne, ele começa a julgar esse irmão. Esse é um grande perigo para os fracos na fé. Se você se sente fraco na fé, não a sua fé fraca de crer em Deus, mas fraco no sentido de conhecer as verdades e as revelações do Evangelho, você está correndo esse perigo de começar a julgar os irmãos. Mas qual é o perigo daquele que é forte na fé? O grande perigo é que você pode começar a desprezar o outro. Então todos os dois estão correndo um risco aqui. E nós precisamos vigiar e buscar o Senhor para que sejamos encontrados em amor. O fraco está julgando, mas o forte na fé corre o risco de estar desprezando aquele irmão. No exemplo que Paulo está usando aqui, seria mais ou menos, poxa, está vendo aquele irmãozinho lá? Poxa, não entende nada, não entendeu ainda o Evangelho e a liberdade que nós temos em Cristo. Deixa ele lá, né? E começa a desprezá-lo. Ambos faltam com amor em Cristo. E diz aqui a palavra, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Paulo está falando, olha, deixa ele lá. Mas creia, Deus é poderoso para suster. E Deus é poderoso para suster tanto o fraco na fé quanto o forte na fé. Para cada um de nós. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Paulo vai usar o exemplo agora de aqueles que, por exemplo, guardam o sábado e outros que não guardam. E tem muitos irmãos, né, entre nós, na cristandade, que são judaizantes. Mas são irmãos em Cristo. Talvez não entenderam ainda que o Evangelho, a graça de Deus, não depende de regras mais. Aliás, nunca dependeu, né? Mas na lei tinha regras. Mas no Evangelho não. No Evangelho é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu acesso a Deus. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. O que isso significa? Você precisa ser fiel àquilo que você alcançou. Você precisa ser fiel à luz que você tem. Você precisa ser fiel à consciência que Deus colocou em você. O seu nível, a sua estatura espiritual. Você não deve fazer nada porque o outro está fazendo. Falamos na reunião passada sobre véu, né? Sobre cobertura. As irmãs não devem usar porque as outras estão usando. Mas você deve usar porque você teve a sua revelação com Deus, o seu entendimento. Mas você deve fazer para o Senhor. Essa é a luz que você tem. Você precisa ter definido claramente na sua mente. Eu guardo o sábado e faço isso para o Senhor. Amém. Deus vai aceitar. Ainda que você seja fraco na fé por isso, né?
Mas não tem problema. Nós precisamos ter algo no nosso coração muito claro. Queridos irmãos, existem tantas coisas na igreja, tantas verdades do Senhor. Como é que nós vamos nos acolher mutuamente? Há uma frase que eles dizem que é de Agostinho, mas outros dizem que é de Meudênios, mas que eu gosto muito. Ele diz: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas essenciais nós precisamos ter unidade. Jesus Cristo é Deus? Amém? E temos que ter unidade nisso. Jesus Cristo veio do nascimento virginal? Amém. Temos que ter unidade nisso. O Espírito Santo é Deus? Temos que ter unidade nisso. A salvação é pela graça de Deus? Temos que ter unidade nisso. Jesus Cristo, Ele é 100% Deus e 100% homem? Temos que crer nisso, ter unidade. Isso é fundamento da nossa fé. Fundamento da fé, temos que ter unidade. Nas coisas que não são essenciais, ele diz liberdade. Nas coisas que não são fundamentos, nas coisas que não são essenciais, nós temos liberdade no Senhor. Nós estamos congregados aqui, irmãos, nessa cidade do Rio de Janeiro, aqui, hoje, não é porque estamos invocando alguma doutrina ou alguma prática. Nós nos reunimos em torno disso. Nós nos reunimos em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos e acolhemos a todos aqueles que Deus acolheu. Nenhum irmão ao chegar entre nós vai ser obrigado a, você tem tal prática? Tem, então vem cá, pode entrar. Você tem essa outra prática? Não, opa, então fica de fora. Não, irmãos. É remido pelo sangue de Jesus? É filho de Deus? Seja bem-vindo. Não concordamos talvez com muitos pecados, não concordamos com as coisas erradas, mas se é filho de Deus é bem-vindo. Eu creio que temos que praticar os dons do Espírito Santo. Eu também creio, irmãos, amém, glória a Deus. Mas isso não vai ser uma condição para que eu acolha alguém. Se alguém diz: olha, eu não creio nos dons do Espírito Santo para hoje, eu não creio no batismo do Espírito Santo para hoje, amém, você é meu irmão, não tem problema, eu te acolho assim mesmo. Ou o contrário, se alguém chega entre nós: não, eu quero, sou muito avivado, eu creio nos dons, eu creio isso e aquilo, eu creio no derramamento do Espírito Santo, aí nós, não, fica de fora, irmãos, nós não praticamos isso. Nós passamos então a congregar em torno das doutrinas, das coisas. Esse não é aquilo ao qual nós somos chamados. Se 2 ou 3 estiverem reunidos onde? Como? No meu nome, eu estarei no meio deles. Queridos irmãos, em nome de quem que nós congregamos? No nome do Senhor. No nome de quem que nós praticamos o batismo? No nome do Senhor. Não é em nome de uma instituição, de uma denominação. Não, é no nome do Senhor. E todo aquele que Jesus recebeu deve ser recebido por nós. Agora, nesse acolhimento, nós precisamos entender algumas coisas. E Paulo está dizendo aqui para nós. Primeiro, não discutir opiniões. Os fracos têm os seus problemas, têm os seus riscos. E o Senhor, irmãos, nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, esse caminho da liberdade é um caminho largo ou estreito? Oi? Estreito. Sabe o que pode acontecer? Você pode ir para um lado, ao invés da liberdade, você vai cair no legalismo. Aí você vai para o outro lado, você cai na libertinagem.
mas o nosso caminho é com o Senhor. É liberdade em Cristo Jesus. Não é liberdade na nossa carne. Paulo fala aos Gálatas que eles estavam aproveitando essa liberdade para dar ocasião à carne. Qual é o perigo dos fracos na fé? É que eles vêm para esse lado de cá, do legalismo, e começam a trazer regras e regras e regras para a vida deles mesmos, e quer estender isso para a vida dos irmãos. É mais ou menos, irmão, você não faz isso, irmão, você não tem horário para isso, você não tem horário para buscar o Senhor, você tem muitas e muitas regras. Você usa esse tipo de roupa, mulher não pode, você corta o cabelo ou não corta o cabelo? Eu me lembro, há muitos anos atrás, a minha cunhada cortou o cabelo, ela tinha um cabelo coxinha, ela contou isso, né? Aí tinha um amigo no trabalho, colega do trabalho, quando ela chegou lá, ela falou que era crente. Ele, não, você não é crente com esse cabelo aí, você não é crente. Ou seja, a sua salvação depende do tamanho do seu cabelo, é isso? A obra de Jesus, então, foi anulada, porque agora, se você tem um cabelo comprido, você se torna cristão, é isso? O perigo é se tornar legalista, e esse é o pior veneno na vida da igreja, irmãos. Quando você lê as cartas que Paulo escreveu, ele vai dizer, eu dou graças a Deus por vós. Ele está agradecendo várias vezes. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, e Paulo dava graças por eles. Mas quando ele escreveu as igrejas da Galácia, o livro de Gálatas, ele não faz isso. Mas ele foi muito firme com aqueles irmãos. E qual era o problema dos irmãos na Galácia? Alguém sabe? Legalismo. Irmãos, isso é muito terrível. Eu quero que você pense nisso na sua própria vida. É muito sutil, nós podemos cair muito fácil no legalismo. Começarmos a colocar regras e mais regras. O legalismo ele é baseado nas regras. E nós temos regras então para como nós vamos agradar ao Senhor. Nós temos regras para tirar a justificação pela fé em Cristo Jesus para aquilo que nós fazemos. Os irmãos aos quais Paulo escreveu aquela carta aos Gálatas, Paulo diz que eles começaram bem, começaram na graça, mas da graça estavam caindo, porque eles estavam agora, não é mais só Jesus, é a obra de Jesus, mas era também, você tem que ser circuncidado, você tem que praticar o sábado, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Percebem? Que o Senhor nos livre aqui de sermos legalistas, de começarmos a exigirmos dos irmãos e colocarmos regras para a nossa vida em primeiro lugar e para a vida dos irmãos. É claro, irmãos, nós precisamos de regra para a sociedade funcionar, mas não são essas regras, nenhum tipo de regra que nos faz agradável a Deus. Os outros irmãos fortes podem cair do lado aqui da libertinagem. Eu sou livre, né? Eu sou livre. Só que ele aproveita da liberdade para dar ocasião à carne. Queridos, como deve ser isso, né? Na prática, nós precisamos aprender a conviver. O fraco na fé com o forte com o fraco. Mas todos nós somos chamados a sermos fortes na fé, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É muito engraçado na história da igreja, e também, às vezes, na nossa vida, na nossa experiência. Havia dois irmãos no século, 2 séculos aí, acho que foi 1800 e alguma coisa. Spurgeon, você já ouviu falar desse irmão Spurgeon? É muito conhecido os livros dele hoje, até hoje, né? Foi um irmão que Deus usou tremendamente na Inglaterra. E tem um outro irmão chamado Moody, que foi um avivalista. Alguém já ouviu falar desse nome? Moody? E Moody, ele tinha sido muito abençoado pelo Spurgeon, pelos livros dele, que ele lia, ouvia. E ele quis conhecer Spurgeon, quis ir lá pessoalmente, ter comunhão com ele. Então ele chega na porta do Spurgeon, bate na porta e fica lá esperando. Aí vem o Spurgeon, com um charuto enorme,
fumando. Ele fumava charuto, o Spurgeon. E quando o Moody viu, ele ficou assustado com aquilo o escandalizou. E ele disse: eu não esperava um homem de Deus assim, um homem de Deus com charuto. E pulou para trás e ficou ali. O Spurgeon era um irmão muito bem-humorado, né? Chegou no Moody, encostou na barriga dele enorme, ele era muito gordo, né? E nem eu esperava um homem de Deus tão gordo assim. Glutão, né? Porque é isso que ele estava falando. Mas fique tranquilo, irmão, eu não exagero, eu só coloco um charuto por vez na boca, eu não coloco 2. Queridos irmãos, vejam, julgamos uns aos outros. Eu não estou aqui incentivando vocês a fumarem não, viu? Nem a ficarem muito gordos, hein? Teve irmão já colocou aquela... Equilíbrio, moderação em tudo, né? Então, irmãos, nós precisamos de equilíbrio. Não vamos ficar discutindo opinião, nós vamos acolher os irmãos. Cada um tem uma medida de fé, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma estatura. Nós precisamos ajudar. O que eu posso fazer para edificar o meu irmão e a minha irmã? Eu devo fazer. Eu não vou ficar com legalismo, mas eu não vou ficar julgando, eu não vou ficar desprezando. Queridos, nós reunimos por causa do Senhor e porque amamos uns aos outros, não porque temos regras. A igreja se reúne por causa do Senhor e do nome dEle. E nós precisamos ter graça uns com os outros. Precisamos conviver em amor e graça. Houve um tempo, muitos anos atrás, eu congregava na cidade de onde eu vim, e eu era um dos presbíteros lá, um dos pastores, e a gente chegou num momento lá interessante. Estava um grupo pequeno, e começaram a chegar outros irmãos. E a gente tinha um momento da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor a gente tinha o pão sem fermento, como a gente faz aqui, mas a gente tinha um cálice único para tomar a ceia. Porque naquele tempo nós entendemos, não, Jesus falou, tomai dele, então nós tomamos a literalidade daquela palavra dele, então era daquele cálice único, e nós fazíamos isso com muita alegria. Mas aqueles irmãos que chegaram começaram a ficar constrangidos de participar de um cálice só. E os irmãos então vieram nos falar, irmãos, olha, está essa situação assim, a gente tem dificuldade e tal. Ficamos assim até um pouco chateados, né? Porque, puxa, na cabeça da gente, não, mas está na palavra, era um cálice único. E está na palavra também, se tomar alguma coisa mortífera, não lhes acontecerá nada, então se tiver doença, se tiver isso, não vai acontecer nada. E aí a situação foi tal que nós paramos de tomar a ceia, tomávamos todos os domingos, vamos orar, vamos entrar em oração, vamos falar com o Senhor. E glória a Deus, sabe o que aconteceu? Vocês acham que continuamos com cálice único ou fomos só vários cálices? Oi? Vários cálices. O Senhor abriu naquele momento o nosso entendimento. O que estava acontecendo é que um legalismo estava tomando conta da gente. Não, irmão, a Bíblia diz, olha, se tiver alguma coisa mortífera, você não vai fazer dano, então você não tem fé? Ah, obrigado, irmão. Você não tem fé? Às vezes somos assim, entendem, irmãos? Você quer levar o seu nível de fé para o irmão, você quer obrigá-lo a ter o seu nível de fé. Isso não deve acontecer na igreja do Senhor. A fé que você tem para quem? Para ti mesmo, não é para o outro. A ceia do Senhor é para celebrarmos ao Senhor, e em nome da celebração, às vezes nós estávamos dividindo. E você vê várias congregações se dividindo por causa da ceia. Não pode ser suco de uva, tem que ser vinho.
Sim, o vinho expressa melhor. Mas você já imaginou em algumas regiões do mundo que nem uva tem lá, nem nasce uva? Você já imaginou como é que vai ser a ceia do Senhor lá, né? Ah, queridos irmãos, legalismo. Muito cuidado com o legalismo. Nós precisamos ir pela vida de Deus, pela graça do Senhor, e acolher os irmãos. E foi bom que depois aprendemos, e todos ali, aqueles irmãos se sentiram acolhidos, e nós vimos que a gente precisava acolhê-los e abrir mão daquilo que estava sendo um legalismo. Não era graça, era um legalismo, mas faz parte do nosso crescimento, né, irmãos? Faz parte. Eu não posso levar para o meu irmão o meu nível de fé, o meu entendimento, é Ele e o Senhor. Por que você está julgando, né? Deixa ele com o Senhor, diz Paulo. Era bem jovenzinho, já era pastor, mas era bem jovem. Estava lá também nessa congregação, e um dia aparece lá um grupo de pessoas para nos visitar, e entre eles uma irmã muito assim, como é que eu diria? Uma postura assim muito de tomar a frente das coisas, e falava bastante. Então ela chegou antes de começar: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha, estou vendo aqui muitas irmãs usando batom, usando maquiagem. Isso é do inferno. E você deve falar isso hoje para as irmãs. O sangue de Jesus foi anulado para nos levar para o céu, né? Agora é batom. Né? Se você não usa, está para o céu. Opa, né? O que é isso, irmãos? Fraco na fé, querendo impor as suas regras sobre os irmãos. O fraco na fé, essa irmã, ela era irmã, mas ela não tinha entendimento do Evangelho, a clareza do Evangelho, que não eram leis, não eram regras, não eram usos e costumes. Olha o que Paulo fala em Colossenses. Paulo fala: olha, não toque isso, não toque aquilo outro, né? Vocês estão julgando com isso agradar a Deus, mas não. Colossenses 2,13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aleluia. Colossenses 2, 13 a 17. Sabe, queridos, nós não devemos fazer isso com os irmãos, julgá-los, impor julgo sobre os irmãos, mas também nós, se já temos crescimento no Senhor, os fortes na fé, na casa do Senhor, não pode deixar que os outros também imponham julgo. Você não pode, como Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, etc. Como deve ser esse nosso caminhar então, irmãos? No amor do Senhor, não é? Colossenses 2,20, Paulo também diz assim: ó, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Queridos, o legalismo é uma praga terrível. E o problema é que você vai ver que as pessoas que estão nessa situação, e eu espero que, se você está nessa situação hoje, que isso caia por terra e que você não mais esteja. Mas quando a gente está nessa situação, sabe o que acontece? Nós ficamos muito orgulhosos. Qual foi o pecado que começou? Qual o primeiro pecado nesse universo? Orgulho, irmãos, soberba.
Jesus falou daquela parábola, né, daquele fariseu que estava lá no templo e o publicano, e o fariseu, né, ele, né, levantava a cabeça e estava dizendo: Senhor, eu não sou como aquele lá, né? Eu não sou como aquele publicano, aquele pecador, mas eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele era totalmente legalista, confiava nas suas obras como justiça própria. Queridos irmãos, cada um de nós precisa prestar atenção. Você está deixando que a sua vida seja conduzida pelo legalismo? Há um risco muito grande nisso. Você é livre em Cristo. Não é por regras, não é por questões. E quando estamos então convivendo com os irmãos, nós não devemos jogar esse jugo sobre os nossos irmãos. Não é como estamos lendo aqui. Eu contei na reunião passada, lá onde eu congregava, lá na cidade de onde eu vim, também chegaram lá uma família, e então uma das irmãs disse: olha, nós queremos reunir com vocês, mas a gente vai reunir se vocês pararem de usar, se as mulheres pararem de usar o véu, se proibirem elas de usar o véu. Legalismo ao contrário agora. Nós não estamos reunidos, não é por causa do uso do véu, irmãos. Nós reunimos por causa do Senhor. Sim, cada irmã tem a liberdade de usar ou não usar, e faz isso para o Senhor, e cada uma responde diante do Senhor, e você e eu não podemos julgar isto. Se alguém chega e olha, não vai mais usar o véu, ninguém aqui. Opa, não, eu não posso fazer isso. A Bíblia diz que deve usar. Ou então eu chego, não, olha, todas as mulheres entre nós têm que usar o véu. Se não usar, não participa da reunião. Opa, eu estou jogando um jugo para cima daquele a quem Jesus acolheu. E nós não podemos fazer isso. E a nossa reunião não é por causa do véu, ou por causa de qualquer outra coisa. Como eu falei, tinha muitos anos que não falávamos até desse assunto aqui, né? Sobre o uso, né, do véu, a cobertura, o governo de Deus. E eu espero que depois que você ouviu aquilo, você não chegue e comece a cobrar das pessoas, dos irmãos. Não faça isso. E às vezes, né, até o meu nome está sendo falado em vão lá. Você viu o que o irmão Billy falou? O irmão Billy falou aquilo agora, olha. Você está desonrando a Deus, né? Porque lá usar o véu é honrar, né? É honra ao Senhor, honra ao cabeça que é Jesus Cristo, honra ao cabeça que é o varão. E diz lá, se quem não usa vai estar desonrando, mas você começa a usar do seu legalismo, das regras que você quer colocar para sufocar as irmãs. Tem que deixar cada uma ter a sua consciência, irmãos. Ore. Só isso, ore, dê o seu testemunho que você quer dar, e amém. O risco terrível que nós caímos nele. De um lado, então, os fracos na fé, eles começam a julgar e trazer regras sobre regras. Mas aqueles que são fortes na fé, tomem cuidado, porque começam a desprezar. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Versículo 7 do Romanos 14, que nós estamos lendo. O que importa, irmãos, no final de tudo, é o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 10, tu porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? O que te diz aí nas suas... Quem tiver com a Bíblia aberta aí, leia aí, olha o que está escrito aí, é muito importante. Versículo 10, Romanos 14. Por que você julga o teu irmão e por que você está desprezando o teu irmão? Aí diz aí qual a afirmação? Pois todos compareceremos onde? No tribunal de Deus, que é o tribunal de Cristo, que Paulo fala em Coríntios.
Queridos, imagine você e eu aqui, nós vamos chegar naquele dia na volta, a hora vem Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier, a palavra de Deus diz que nós vamos encontrar com Ele nos ares, e ali Ele vai estabelecer aquela reunião da família, só dos cristãos, só dos filhos de Deus, e ali cada um vai receber o louvor ou a reprimenda. Por isso Paulo está falando, não fique julgando o seu irmão, você viva bem com Deus. Você está sendo fiel à luz que você alcançou? Amém. Fica nela. Paulo vai dizer que aquilo que não provém da fé é o quê? Pecado. Você faz alguma coisa só porque alguém está querendo que você faça? Se você não tem convicção, sabe o que está acontecendo? Você está pecando contra a sua consciência, irmãos. Mas se você tem a convicção e não faz, você também está errando. É assim em todas as coisas, na sua vida, na vida da igreja. Nós vamos comparecer diante do Senhor. Naquele dia, o Senhor vai falar conosco. Você julgou o seu irmão? A palavra de Deus fala, a ninguém julgueis. Lembra disso? Aí a gente fala, não posso julgar, não. Tem coisas que nós devemos julgar, segundo a reta justiça, sim. Mas aqui nesse aspecto, estamos julgando. O Senhor Jesus diz assim sobre essa questão: com a medida que você tiver medido, o que vai acontecer com você? Você será medido. Isso já acontece aqui agora. Se você é misericordioso com as pessoas, sabe o que acontece? A misericórdia te alcança. Se você é gracioso com as pessoas, a graciosidade te alcança. Se você usa de bondade, a bondade vai te alcançar aqui agora, mas muito mais no tribunal de Cristo. Naquele dia, se você usou de rigor aqui com seus irmãos, sabe o que vai acontecer? Vai ser usado de rigor conosco. Vocês percebem a gravidade disso? Percebam, irmãos. Isso é para dar temor nos nossos corações. Não vivemos de qualquer forma, mas vivemos no amor do Senhor. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Preste atenção nessa expressão. Você e eu vamos dar conta de nós mesmos. Ou seja, não preocupe com o seu irmão em alguns aspectos, não. Preocupe só em guardá-lo, orar por ele, interceder, amar, mas não julgue. E não caia para o outro lado, né? Da libertinagem. E por amor ao irmão, Paulo até diz mais à frente: se meu irmão se escandaliza se eu como carne, o que eu vou fazer perto dele? Eu não vou comer perto dele, tá? Na minha casa eu vou comer tranquilo, né? Por amor ao irmão, eu deixo de fazer algumas coisas, para que a consciência dele não seja envergonhada. Às vezes as pessoas falam assim: olha, não, estou vendo lá o irmão, o líder lá, o presbítero está fazendo aquilo, então eu também posso fazer. Mas dentro dele, o Espírito Santo está falando que ele não pode, mas ele vai e faz porque o irmão está fazendo. A consciência daquele irmão foi envergonhada por causa de um comportamento, talvez de um outro. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a acolhermos uns aos outros. Aqui Paulo está falando que nós não devemos fazer. Que a gente coloque nosso coração e a nossa atenção, seja em qualquer área da igreja. Não seja o legislador do seu irmão, não seja o juiz do seu irmão, e não ande em libertinagem, para não prejudicar aqueles que são mais fracos na fé. E a libertinagem, na realidade, é pecado diante de Deus. É aproveitarmos a liberdade que temos na graça de Deus e transformar isso em libertinagem, andando na carne.
Muito cuidado para não sermos os legalistas. Legalismo, irmãos, mata a vida da igreja. Nós precisamos da graça de Deus. Precisamos da vida do Senhor. E é interessante, as pessoas que mais criam regras para si mesmas e para os outros também, são as que mais caem naquelas próprias regras que elas estabelecem. Eles levantam algumas bandeiras e começam a julgar os irmãos por elas, mas eles mesmos caem nelas. Por quê, irmãos? Nós não somos justificados pela lei, pelas obras, mas é pela graça. É pelo poder do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. A unção que dele recebemos nos ensina todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra que é a verdade. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a acolher como Cristo acolheu. Que teu Espírito Santo traga revelação ao nosso coração. Senhor, que o Senhor nos livre do legalismo, mas também da mesma forma da libertinagem. Queremos andar nessa liberdade que há em Cristo Jesus. Que teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de nós. Senhor, que haja entranhados afetos de amor e misericórdia entre nós, teu povo. Que possamos saber acolher a cada um como Cristo acolheu, Senhor. Pedimos a tua graça. Senhor, naquilo que não estamos bem, talvez estamos de um lado ou de outro, seja no legalismo ou na libertinagem, que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. E, Senhor, cure a nossa consciência se ela estiver cauterizada. Que a tua bênção seja sobre nós. Agradecemos por aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos.